With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? É a Alejandra, eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro. Então, como eu já te disse antes, eu fui criada na religião católica, né? Não sou praticante, mas eu sou devota de 2 santinhos, tá? Um é a Santa Teresinha do Menino Jesus e o outro é Santo Antônio, igual a minha mãe, Santo Antônio dos Pobres. Eu tava numa fase meio bizarra da vida. Aliás, essas fases bizarras acontecem, né? De vez em quando. Mas eu tava numa fase assim muito sem fé. Vale dar uma volta, né? Um mini flashback da onde veio Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é a Santa de Lisieux, na França, tá? Ela é considerada a Santa das Rosas. E eu conheci a Santa Teresinha no dia da minha primeira comunhão, porque uma tia minha me deu uma medalhinha da Santa Teresinha do Menino Jesus. E é uma santa que carrega rosas na mão. Fiquem atentos a isso, tá? Ela carrega um terço e rosas. E, inclusive, tem uma igreja dela aqui no Rio, né? Eu tô falando do Rio. Do lado do Rio Sul é a igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus. Acredito que tem mais, tá? Mas que eu conheça é essa daí. E a partir dali, eu comecei a rezar muito pra ela. Achei a medalha dela linda, né? E tal. Bem, e eu tava nessa fase meio sem fé, meio desenganada. Tinha acabado de terminar um namoro que eu achava que a gente fosse casar com um americano e tal. E eu tinha um amigo padre, tá? Sim, eu tinha um amigo padre Benedito, da igreja de São Judas Tadeu, que eu também sou simpatizante, mas assim, não sou tão assim, devota como eu sou de Santo Antônio e Santa Teresinha. Mas frequentava a igreja dele na época. E fiz amizade com ele, porque uma amiga minha me indicou.
que ele era uma pessoa, um padre jovem, que ele era um padre legal e tal. Vale dizer que ele realmente era um padre muito gente boa, era um padre, assim, uma onda maravilhosa, a energia dele sempre, assim, alta, sabe? E ele era fanático, tarado, assim, quase obsessivo pelo Flamengo. Ele era o padre do Flamengo, tá? Infelizmente, ele já não está mais entre nós. Ele era uma pessoa maravilhosa. Enfim, tava eu. Contei já o contexto que as pessoas que eu mencionei agora vão participar dos eventos. Tô eu na minha casa, na minha cama. E no meu quarto, tá? No meu quarto, a minha irmã tinha acabado de sair de casa, casou, tinha neném. Então o quarto ficou só pra mim. A gente tirou a cama, ficou uma cama de solteiro. Do lado tinha um computador onde eu trabalhava, do outro lado tinha um sofá. A janela do lado, do meu lado, fica do meu lado esquerdo. Do lado direito era o computador. E do lado direito também tem a porta de saída do quarto. E em frente à minha cama, tem uma porta que dá no banheiro, um quarto que é uma suíte. E eu tô linda, deitada de lado, virada pro computador, ou seja, estou virada pro lado da porta. Era de noite e, assim, eu tinha acabado de deitar, não tinha visto nenhum filme estranho, não tinha visto nada bizarro, não tinha comido nada pesado, nada que pudesse me trazer pesadelos, nada que me pudesse fazer nada de mal, tá? Era uma noite absolutamente normal, tá? Não tava nem frio, não tava nem calor, mas eu tava usando cobertas, beleza. E assim, dificuldade de dormir, pensativa na vida. Tava deitada, olho fechado. De repente, meu quarto ficou com uma luz amarela. Lembrando meu momento ausência de fé, desenganada, triste, porque, né, problemas de relacionamento, fiquei triste pra caramba e tal. Meu quarto ficou amarelo. Falei assim, gente, será que eu dormi e já acordei e já tá claro? Bizarro isso. O quarto todo amarelo e eu de olho fechado, tô sentindo que meu quarto tá iluminado de uma luz amarela. Quando eu abro o olho, tem uma mulher branca, muito branca, muito branca, mas muito branca, com uma rosa na mão e um terço. Eu olhei pra ela assim, falei assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eu devo estar sonhando. Tô sonhando, tô maluca, tô bem louca. E aí eu falei assim, Carvalho. Aí eu fiquei em choque. Aí eu falei assim, melhor eu fechar meu olho, que isso vai acabar. Tô tendo um pesadelo. Aí fechei o olho, apertei assim, sabe? Isso vai sumir. Isso vai sumir da minha mente, da minha vida. Vai sumir agora. Aí eu abri assim, sabe? Um olhinho assim, sabe? De cantinho de olho, assim, só um pouquinho, meio piscando. O negócio ainda tava lá. E aí eu abri de novo o olho, né? Porque eu falei assim, Jesus, não foi embora. E aí a pessoa, ela deu um passo à minha frente e praticamente esfregou a rosa e o terço na minha cara. Né? Me mostrando, olha só quem sou eu. Olha só, veja bem, você tá vendo bem o que tem na minha mão? É uma rosa e um terço. Quando eu fui falar, porque eu ousei, né? Eu tive essa ousadia. Quando eu fui tentar falar, o negócio fez assim, ó, como se tivesse explodido, ó, na minha frente. E tudo ficou preto, tudo ficou escuro. Virou noite, tudo de novo. E eu quase morri do coração. Eu tava mijada, tava toda suada. Eu não conseguia nem falar. Eu tava petrificada ali. A única coisa que eu consegui fazer
foi olhar assim para todos os lados, se não tinha mais ninguém no meu quarto, se não tinha ninguém no teto, se não tinha nada. Eu saí em direção ao quarto da minha mãe, fui pra cama dela e eu me tremia tanto, e eu tava toda encharcada, toda molhada. E ela falou assim: o que tá acontecendo com você? Eu não conseguia falar. Eu me tremia tanto, que eu nunca me tremi tanto na vida. Nunca, na minha vida, eu levei um susto tão grande, tão pavoroso, tão absurdo na vida. Nunca passei por isso. Daí eu cheguei, a minha mãe falou assim, olha, aí eu expliquei pra ela, Santa Terezinha acabou de passar no meu quarto, deu uma passadinha lá e se fez presente. Aí ela falou assim, você tá assim nesse estado, você devia se sentir grata, porque ela veio te visitar, né? Ela veio aqui te dar um alô e você reage dessa forma. Aí eu não consegui dormir. E como eu tava tremendo tanto, eu não ia deixar minha mãe dormir também, voltei pro meu quarto. E beleza. No dia seguinte eu liguei pro Padre Benedito. Falei, padre, aconteceu isso comigo e tal. E aí ele falou assim, vamos jantar fora. Aí a gente foi jantar fora. E aí ele fez uma série de perguntas e tal. E aí ele constatou que realmente eu recebi a visita de Santa Terezinha do Menino Jesus com o objetivo de me fazer voltar a acreditar, voltar a ter fé, né? Voltar a ser a pessoa que eu era antes, né? A dar mais importância para as coisas interessantes realmente da vida e não deixar me abater por coisas normais e que vão acontecer realmente na nossa vida, né? E ela me fez ver que a fé é tudo, né, que a gente tem e que a gente nunca deve deixar de ter a nossa fé. A gente nunca pode parar de acreditar, né? Ela foi lá, veio no meu quarto para me mostrar isso, que eu não tô sozinha e que ela estava comigo ali o tempo todo e sempre vai estar. E eu fico muito feliz em ter esse conforto do além, né? Porque ela tá lá no além, junto com minha mãe, com os outros santinhos. E eu sou uma pessoa protegida. E é isso. Zoucas, fica com Deus, fica com Santa Terezinha também, tá? E é isso. Um abraço aí. Tchau, tchau. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, meu nome é Amanda, sou de São Paulo, Zona Norte. Eu venho aqui novamente compartilhar com vocês mais algumas experiências, relatos sobrenaturais que aconteceu comigo. Bom, eu já falei em outro relato que desde muito criança eu sempre tive muitas experiências sobrenaturais e eu não sei explicar o porquê, não sei o porquê, nunca fui atrás, né? Não tenho conhecimento, na verdade acho que eu não sei nem por onde começar a entender o que acontece comigo e da maneira que eu reajo, né? Mas desde muito criança aconteciam muitas coisas estranhas comigo. Para começar, eu escutei um relato, não lembro qual, mas a moça contava que muitas vezes ela acordava durante a noite, tipo assim, ela ia dormir num lugar e acordava no outro. E eu me identifiquei muito porque aconteceu muito isso comigo. Eu dormia na minha cama e acordava do lado da cama da minha mãe e do meu pai, no chão, dormindo no chão. E eu, criança, me assustava muito com isso, porque eu ficava imaginando várias coisas, né? Quem me trouxe pra cá? Como que eu vim? E isso acontecia direto. Eu era do tipo que eu andava a casa. E detalhe, eu sempre tive muito medo de escuro, né? Porque eu tive uma experiência muito ruim quando eu era criança. Eu não tinha medo do escuro até o dia de eu tá no meu quarto e ver uma mulher sentada num sofá que tinha lá, né? Eu vi uma mulher loira e não esqueço até hoje, ela tava com uma blusa branca e um shorts ou uma saia rosa. E ela tava olhando muito pra mim.
Eu não esqueço a maneira que ela olhava pra mim e parecia que tinha uma mão branca, uma luva, passando a mão, acariciando a cabeça dela. E ela ficou olhando pra mim. E nesse momento eu gritei pra minha mãe. Minha mãe veio correndo, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, mãe, tem uma mulher no sofá. Ela, não tem, olha aí, tem uma mulher no sofá. Depois daquele dia, eu não dormi mais no escuro. E olha que eu já tenho 35 anos, eu não durmo no escuro, tem que ter uma luz acesa e tal, porque quando eu tô no escuro me dá um desespero. Eu não sei, gente, parece que eu escuto coisas, enfim, eu não consigo dormir no escuro. E desde então eu sempre vi coisas, sempre esses episódios de eu dormir na minha cama, acordava no chão, andava a casa. Muitas vezes minha mãe se assustou comigo sentada no sofá, com o olho aberto e com a TV ligada. Enfim, não lembrava, não sabia como que eu chegava lá. E muitas vezes eu escutava. Eu escutava tentando alguém, não sei, forçando a porta, tanto da sala quanto da cozinha. E eu acordava meus pais desesperados, eu falava, tem gente tentando entrar na casa. Ia ver, não tinha nada, mas eu escutava o trinco da porta, sabe, a pessoa forçando para entrar. Eu tinha na janela eu tenho muitas lembranças que eu ficava apavorada. Da janela do meu quarto, eu olhava pro quintal. Uma vez eu vi um homem todo de preto parado, e ele ficou um bom tempo parado. Me arrepia muito porque eu ficava desesperada. E era bem perto da lavanderia da antiga casa que a gente morava. E ele ficou lá parado. Era algo que me desesperava demais. Muitas vezes eu acordava com barulho de salto alto, como uma pessoa estivesse andando o quintal todo com salto alto, e aquele barulho ficava, sabe? Eu falava, meu Deus, e eu ficava com muito medo, muito medo, muito medo. Eu contava toda noite, era eu acordando gritando, chamando meu pai e minha mãe. E assim foi por muito tempo, muito tempo. É engraçado que nessa casa tinha uma corrente que minha mãe falou que escutava alguém arrastando essa corrente durante a madrugada. Então ela mesmo sabia que tinha algo, né, de estranho nessa casa, né? Essa casa foi meu pai que construiu, porém a gente sempre teve algumas experiências, sabe? Sobrenatural nessa casa. E era algo muito pesado que tinha ali. A minha mãe contou uma vez que ela estava grávida da minha irmã e ela estava no quarto e meu pai trabalhava de caminhoneiro, então ela estava sozinha no quarto e depois da sala tinha um quarto dela, a sala, e tinha nosso quarto, né, o meu das minhas irmãs, e tinha um corredor que ia até a cozinha. A minha mãe estava lá e escutou o barulho da TV. Bem alto, o barulho da TV. Nisso, ela achou que era eu. Então, muitas vezes acontecia dela estar lá no quarto e ela escutar barulho, era eu. Tava na sala, tava andando na casa, né? Detalhe, como eu falei, eu morria de medo de escuro, mas eu não sei o que acontecia comigo, que eu ia pra tudo quanto era lugar. E nisso, ela escutou o barulho da TV muito alto. E ela me chamou. Ela falou, Amanda. Aí ela falou assim, bem, Amanda, já deve estar dormindo, andando pela casa. Só que ela falou que na hora que ela tocou no trinco da porta do quarto pra abrir, ela falou que deu um arrepio nela. É como se alguém falasse assim, não abre. Ela falou que na hora ela soltou o trinco e foi pra ponta da cama e começou a orar. Ela falou que começou a orar, me arrepia muito. Ela falou que começou a orar. E ela só escutou na hora que pularam de cima do... Ai, que arrepio, meu Deus. Pularam de cima do sofá e saíram correndo pelo corredor. Ela falou que não abriu. Ela ficou a noite toda acordada porque ela não quis abrir a porta. Ela não sabe o que foi, quem era, ela não sabe. Ela falou que no momento que ela começou a fazer a oração, ela falou que se sentiu muito observada, como se tinha alguma coisa debaixo da cama, porque como ela se ajoelhou no pé da cama, ela falou assim, parecia que tinha uma coisa me observando no pé da cama. E essa casa acontecia muita coisa estranha, essa casa. Tanto que depois que a gente se mudou dessa casa,
o rapaz, a família que mudou pra essa casa, tinha um filho que já era rapaz. E esse menino era, tipo, super normal, tal. E depois que eles se mudaram pra essa casa, o menino, ele ficou completamente... como que eu posso dizer? Ele caiu numa depressão muito forte. Ele ficou completamente assim, que você não conseguia mais reconhecer o cara. Quando eu vi esse menino de novo, eu falei, gente, não parece que é a mesma pessoa. Parece que a casa adoeceu ele. A casa ficou estranha, sabe? Não sei, aquela casa sempre a gente falou que tinha alguma coisa ali que a gente não sabe até hoje o que é realmente. Eu sei que aquela casa, muitas coisas aconteceu. Meu pai, meu tio chegou a escutar tacando pedra no quintal. Tinha vezes que jogavam pedra no quintal e a gente não sabia de onde vinha, né? E detalhe, depois que a gente se mudou dessa casa, falaram que o pessoal que ainda mora lá, que a gente conhece, né, falou assim, nossa, sabe a casa que você morava? Caiu um pouco do reboco da parede da cozinha. Aí eu falei, ela, nossa, e você não sabe o quê? O reboco, na hora que caiu no formato, parece que tem uma mulher desenhada, sabe? Horrível, horrível. Tiraram foto, né? Eu não tenho mais essa foto, mas era horrível. Horrível, a coisa mais horrível do mundo. Parecia coisa assim, sabe? Eu falei, parecia uma alma penada, desenhada, enfim, a coisa mais horrível do mundo. E eu, de verdade, não sei o que aconteceu, como aqui foi um bairro, assim, que tinha muita árvore, era mata fechada, então a gente acredita que aconteceu algum assassinato, alguma coisa pesada aqui, na onde a casa foi construída, porque era inacreditável o que acontecia ali. Muita pessoa nem ia dormir lá porque morria de medo, né? Muitas amiguinhas nossas falavam, não vou dormir lá não, porque tinha muito medo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Tchau, tchau. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha.